Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os dias as nossas missas, nossas novenas, vai estar sempre rezando conosco e em comunhão com a nossa fé, com a nossa igreja e com o Pai. Celebramos hoje a sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Jesus Cristo, o pão da vida eterna, quis morar conosco porque Ele muito nos ama. Reunidos na fé, celebremos sua presença entre nós. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos de santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova pelo amor do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, foi cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes,
povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta agora Saulo, novamente, né? Nós víamos as pequenas aparições dele em alguns dias aqui, quando, por ocasião da morte de Estevão, das primeiras perseguições encabeçadas por ele. Devemos lembrar que Saulo, né? Ele era um homem judeu, convicto, honesto, fiel às Escrituras. Ele tinha sido educado na fé judaica, um judeu de primeira, mas também um grande líder revolucionário que achava que Jesus era um incômodo, porque ele acreditava fielmente no que os sacerdotes, os líderes religiosos haviam dito. Jesus era um incômodo, Jesus era aquele que fazia toda a estrutura que ele até então havia vivido desmoronar. Então, consequentemente, ele fez o que não é difícil acontecer ainda hoje, que é tentar calar a voz daqueles que são tidos como incômodos. O que ocorre é que depois daquela permissão dada, ele corre para Damasco para continuar aí o seu legado, para continuar aí a sua desenvoltura de um exímio caçador de cristãos, se não dos maiores que teve. Só que é indo para Damasco, nesse caminho
que o verdadeiro caminho se apresenta. É bonito no trecho da Escritura, dizendo que quando Jesus aparece, a voz do Senhor é ouvida por todo mundo, porém é somente Saulo aquele que o vê, além de escutá-lo. Os demais ainda estavam meio que atônitos pelo que acontecera. Ouviam a voz, não viam ninguém, e etc. Mas Saulo tem essa experiência. E Jesus se apresenta. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou aquele que tu estás perseguindo. Meu irmão, minha irmã, a reviravolta que pode acontecer na vida das pessoas, que causa essa cegueira que Paulo teve, é reconhecer-se realmente cego. A questão dessa cegueira que Paulo teve aqui nesse momento é uma cegueira de mostrar que tudo que nós aprendemos até então não valeu de nada. Ou melhor, para ele, tudo aquilo que ele havia vivenciado, não que ele estava só fazendo, mas mostra que ele foi guiado para um caminho que não é o de Jesus Cristo, não é o de Deus. Porque o caminho de Jesus Cristo, o caminho que Deus descreveu através do Antigo Testamento, prefigurava e tem o seu fundamento na chegada de Jesus. Depois, com Jesus chegando, não há mais o que se fazer. Jesus esteve, Jesus viveu, Jesus pregou a sua palavra, salvou a humanidade. Quando nós não conseguimos compreender essa dinâmica do reino dos céus, a nossa cegueira ela é plena. Ah, meu irmão, interessante esse episódio da conversão de Paulo, que não foi somente uma queda do cavalo, né, que a gente costuma dizer, mas é uma queda, digamos assim, muito significativa. A queda aí significa, olha, eu estava no cavalo, eu estava no poder, porque geralmente quem andava a cavalo naquela época eram pessoas poderosas, eram nobres, eram pessoas de alta capacidade intelectual, pessoas de grande poder financeiro, e tantas outras coisas, né? Os pobres não andavam de cavalo, o pobre andava de jumento. Se lembre, por exemplo, José e Maria, quando foram para Belém para o recenseamento, quando Maria estava grávida, eles foram de jumentinho. O pobre não tinha esses status, então andar a cavalo, né, era só mais uma parte elitizante, e os guerreiros naturalmente, como Paulo, que era uma somatória de tudo isso. Quando ele cai do cavalo, porque a visão de Jesus é uma luz tão forte, ele percebe que a queda para ele é um sepultar. O que a nossa igreja toda vez ela faz, principalmente no nosso batismo, é sepultar-nos na própria paixão do Senhor. Por quê? Porque nós nascemos com a mancha do pecado original. Então a pia batismal é como se disséssemos que é o útero da igreja, onde nós somos sepultados pelos nossos pecados e ressurgimos depois. Paulo ainda teve aí um episódio a mais, né? Porque além dele cair do cavalo, ele mergulhar naquele abismo de escuridão em que ele estava mergulhado até então, por não compreender a Escritura como ela deveria de ser compreendida, ele acaba ficando cego por 3 dias. Aí nós podemos aludir a o que nós vivenciamos no tríduo pascal, o sepulcro de Cristo, quando ele morre. Entre a morte e a ressurreição se passam 3 dias. Paulo também faz essa experiência. E Ananias, então, é aquele que anuncia, como as mulheres na ressurreição, a verdadeira ressurreição de Cristo. Embora Ananias fique até assustado, porque embora seja o Senhor que esteja falando, ele fala, mas esse homem é perigoso, esse homem aí já fez tantas coisas maléficas, e aí está a beleza de Deus, é ele mesmo que eu quero. Deus sabia do coração de Paulo, Deus sabia da sua integridade, Deus sabia da sua fé. Uma fé que estava distorcida? Sim, mas era uma fé inabalável. Ananias impõe a ele as mãos, o abençoa, o batiza, e aí sim ele volta a enxergar. Agora não é mais uma visão mais carnal, mas é uma visão totalmente espiritual, porque fez parte do seu testemunho, o seu renascimento muito forte. E ele começa então agora
a ser aquilo que ele nunca fora, que é um discípulo do Senhor. E nós sabemos, aqui de antemão já podemos falar, um dos maiores missionários, um dos maiores santos que a igreja já tem, São Paulo Apóstolo. É o que no Evangelho mostra também essa ideia distorcida. Os judeus aqui estão olhando para Jesus, pensando, como que ele pode dar sua carne de comer. Aqui, para eles, o que estava meio assustando a sua inteligência, vamos assim dizer, é porque para eles essa atitude de Jesus não passava de um simples canibalismo. E Jesus nunca teve, a igreja também não adota essa postura de canibalismo. Quando eles entenderam assim, eles conseguiram se fechar à graça. Porque Jesus continua dizendo, o meu corpo é comida verdadeira, o meu sangue é bebida verdadeira, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu vivo por causa do Pai, Ele me enviou para isso, para vocês viverem eternamente. Jesus é aquele que quer reconfortar a humanidade. Jesus não está preocupado com a sua vida aqui, o que é uma vida tão curta, vamos falar assim, mesmo aqueles que vivem 80, 90, 100 anos, uma vida totalmente curta comparado à vida eterna. Jesus quer dar ser esse alimento que faz você ter a sua alma totalmente configurada a Ele. Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer que você esteja no reino dos céus para o banquete das núpcias eternas. Meu irmão, minha irmã, Jesus, na sua proposta, Ele vai apresentar para a gente um plano muito maior. Não é um plano de simplesmente uma sobrevivência terrena. Embora a gente saiba que nós vivendo aqui temos as nossas responsabilidades, o que Jesus também não está dizendo o contrário. Deus, é claro, não pensa que porque o importante é a vida eterna, nós devemos negligenciar os valores terrenos, não. Se nós trabalhamos, temos de fazer da melhor maneira possível, nós temos que amar o próximo, nós temos que cuidar da natureza, nós temos que fazer muitas coisas morais, cristãs, éticas, com toda certeza. Porém, não sermos presos a isso. Aqui esse mundo é passageiro. Jesus quer então mostrar para nós esse reino que Ele mostrou para Paulo. Esse reino que quer fazer com que nós deixemos que as escamas da vida dos nossos olhos caiam, para nós enxergarmos a profundidade do quanto o Senhor foi longe para chegar até nós. Meu irmão e minha irmã, você tem noção de tudo isso? Um Deus tão forte que faz algo tão extraordinário somente para alcançar você, somente para me alcançar, somente para chegar até mim, somente para tocar o meu coração e ouvir o chamado dele, reconhecer, comungar dos seus valores, comungar da sua vivência, comungar da sua vida e da sua Santíssima Eucaristia, é ter força para ser cristão, cristão que vai até as sinagogas do mundo. Não precisa, essa sinagoga que estou falando, não precisa ser necessariamente um templo. Se essa sinagoga pode ser o seu trabalho, pode ser a sua faculdade, a sua escola, pode ser aquele grupinho familiar, pode ser aquele salão de beleza que você vai, muitas vezes, para dar um trato aí visual. Falar de Jesus não tem limitação. Não existe lugar que você não possa falar de Jesus, porque o batismo nos configura isso nesse espírito missionário. E a Eucaristia nos garante essa vida eterna, garante para nós que nós não morreremos, mas sim viveremos, porque este é o desígnio do Pai, para que lá no fim nós ressuscitemos para uma vida nova. Que o nosso coração comece então a deixar as escamas da vida cair e perceber o quão longe Deus está. Quão longe Deus pôde chegar para estar perto de nós. Por isso vamos pedir que nós, nestes dias, nesta noite, nesta celebração, tenhamos aí um coração aberto para cairmos do cavalo para os nossos pecados, para cairmos, deixarmos-nos sepultar por todos os nossos vícios, nossas limitações, para ressurgir como Cristo,
para levantar os olhos e enxergar o Altíssimo. Vamos rezar? Alimentados pela palavra sagrada, apresentemos ao Senhor nossas preces. Ele é nosso eterno Pai bondoso. Senhor, em vossa bondade, escutai nossas preces. Acompanhai vosso povo que, entre alegrias e decepções, caminha rumo ao vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, escutai nossas preces. Fortalecei os desanimados na fé, que se afastaram da vida comunitária cristã, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, escutai nossas preces. Ensinai-nos a defender os valores da nossa fé cristã em um mundo marcado pelas indiferenças religiosas. Nós vos pedimos, em vossa bondade, Senhor, escutai nossas preces. Senhor, alimentai-nos com vossa graça e escutai as preces que foram apresentadas por Cristo nosso Senhor. Amém. A terra apavorada emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A terra apavorada emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Pai, santificar esses dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos por tudo que em nós por Jesus operastes.
nós com ele. Aleluia, aleluia. Aquele que foi crucificado, ressurgiu dos mortos e nos redimiu. Aleluia. Oremos, tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida.